Olá, um bom dia para você, 11 horas em ponto. Nós começamos neste momento o Tarobá Cidade ao vivo, neste feriadão de Tiradentes, né? Hoje é dia 21 de abril, em que se comemora o dia de Tiradentes, o patrono da Inconfidência Mineira e um homem que lutou muito pela liberdade. E, claro, um dia que também entra para a história depois do anúncio da morte do Papa Francisco, uma notícia que já era, de certa forma, esperada. Pneumonia severa, teve alta há mais ou menos um mês, mas na última aparição dele ontem, né, durante o domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, era visível e notória a sua condição muito debilitada de saúde. E de madrugada, né, pelo horário de Brasília, veio a notícia da morte dele. Então, o Tarobá Cidade começa num clima de luto, porque era um grande líder mundial, independentemente de ser católico, né? Eu sou católica, mas a comunidade mundial sempre teve um respeito por esse líder religioso, por esse chefe da Igreja Católica Mundial, por ser um papa, não só pela sua aparência bem-humorada, alegre, que quebrou muitos protocolos, mas também um homem inclusivo, que pediu respeito aos homossexuais, que pediu respeito à natureza, enfim, uma pessoa que se propôs a discussões polêmicas e de uma forma pacífica com o mundo, pedindo a paz, inclusive, em muitos momentos. Por isso, Tarobá Cidade começa nessa mescla de um sentimento de luto, mas também de homenagem a um homem que deixou esse grande legado desde que ele foi eleito Papa em 2013, né? E ele mesmo que pediu para ser chamado Francisco, né? O nosso argentino, inclusive o primeiro Papa sul-americano do mundo, e pediu para ser chamado de Francisco em alusão a São Francisco de Assis, que pregava a pobreza e nunca se esqueceu dos pobres. Então essa é a nossa homenagem ao Papa Francisco, e com certeza hoje, durante toda a programação nossa local e da Band Nacional também, você vai ver uma intensa cobertura a respeito da morte do Papa e agora todos os procedimentos que vêm depois para a escolha de um novo Papa e um novo líder da Igreja Católica. Mas a gente recebeu alguns vídeos de pessoas homenageando aí a morte do Papa Francisco. Vamos começar com uma jornalista londrinense muito querida, Ana Nery, que teve um contato muito bacana com ele. Eu volto já já. Eu tenho uma experiência que eu vivi com o Papa Francisco. Em outubro de 2019, eu pude trabalhar um mês no Vaticano, fazendo uma cobertura sobre o sínodo para a região panamazônica. Foram 30 dias incansáveis de muito trabalho e olha o que aconteceu no penúltimo dia. Um padre, que hoje é bispo, né, muito amigo, eu falei, cochichei no ouvido dele, tinha acabado a reunião, eles estavam ali em frente à sala Paulo VI. E aí ele foi lá e cochichou no ouvido do Papa que nós, jornalistas, queríamos que ele descesse ali um pouquinho perto de nós para a gente estar perto, tirar uma foto dele, né? Enfim, já que a gente tinha trabalhado tantos dias ali. E não é que o Papa desceu na nossa direção, sem segurança, sem nada. Algumas pessoas começaram a se ajoelhar e ele assim, ó, levantem. O Papa Francisco nunca quis nenhuma honra, nenhuma glória para ele, né? Tanto que a vida inteira aí, desde que ele era Papa, ele estava morando na Casa Santa Marta, sem pompas, sem glórias, tudo na humildade, na simplicidade. E naquele momento que ele desceu ali perto dos jornalistas, eu sempre muito espontânea, já perguntei com muita naturalidade, Papa, posso te dar um abraço? E ele me deu, aquele abraço tão gostoso que eu tô lembrando como se fosse agora. Um abraço que marcou a minha vida para sempre. E tenho esse vídeo também, que foi filmado por uma colega de trabalho que estava lá comigo, tenho fotos, um abraço que eu nunca vou esquecer, que marcou a minha vida, marcou a minha carreira. Então o Papa Francisco foi alguém muito especial na minha vida, na minha história, me ensinou muito sobre humildade, sobre liderança, sobre amor, sobre estar com as pessoas, sobre ser um pai, um pastor, um amigo, alguém muito próximo de seu povo. Então hoje a igreja chora, a igreja está triste, mas que maior do que a nossa tristeza, que o nosso sofrimento seja ficar com o legado que ele nos deixou. Tantas lições que o Papa Francisco nos deixou e que vai continuar ecoando pela nossa vida, pela igreja, pelo mundo inteiro, pelos séculos dos séculos, sem fim. Papa Francisco, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez pela igreja, que o Senhor fez pelo mundo. Descansa em paz. Patrícia,
Participei aqui com o coração um pouquinho apertado, mas com a alegria de poder também testemunhar essa minha experiência tão única, esse presente de Deus que eu tive a oportunidade de viver na minha vida com o Papa Francisco. Um grande abraço. Agora a gente chama mais uma mensagem, gravação do padre Rafael Solano, que já foi pároco da catedral e na ausência do padre Joel também assume tudo por lá. Mais uma mensagem para o nosso Papa Francisco, que morreu esta madrugada. Bom dia, Patrícia. Bom dia, prezados telespectadores da nossa querida TV Tarobá. O meu abraço a cada um de vocês num dia particularmente marcante da nossa história. Hoje, às 7h35 da manhã, horário de Roma, 3h35 da madrugada no Brasil, horário de Brasília, faleceu o nosso amado Papa, o Papa Francisco. Todos nós participamos ontem das belíssimas imagens depois da saudação e da bênção Urbi et Orbi. Fomos surpreendidos desde o domingo de Ramos com a visita surpresa lá no Sagrado de São Pedro e depois o Papa teve a gentileza e a fineza de visitar as pessoas dentro da Basílica e fez uma visita pastoral, talvez a sua última visita pastoral nesta terra, que foi para o presídio Regina Coeli. Um presente de Deus, um legado único, 12 anos de pontificado, marcados e pautados pelo amor, pela dedicação e especialmente pela alegria e a ternura. Todos os que olhamos para estes 12 anos, olhamos para um Papa que não rejeitou ninguém, que não se incomodou com ninguém, muito pelo contrário, trouxe de volta tantos católicos e católicas que estavam afastados e reconheceu que devíamos ir até as periferias existenciais. E o grande legado pastoral, o sínodo sobre a sinodalidade. Somos uma igreja missionária, participativa, que vive a comunhão com todos os seres humanos. Neste momento, sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro se une solidariamente ao falecimento do querido e amado Papa Francisco. Nos unimos também em oração por todos os católicos, os não católicos, os crentes, os protestantes, os ateus, que admirávamos profundamente a vida e especialmente a missionaridade deste homem. Descansa na paz do Senhor, do teu Senhor, querido Papa Francisco. Descansa na paz daquele a quem proclamaste ao longo da tua vida e do teu ministério. E intercede por nós, que continuamos neste mundo anunciando a boa nova do Evangelho. Um abraço, Patrícia, um abraço, querido telespectador da Tarobá.